Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. Ele, como sempre, aqui do meu lado. Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Como vocês já sabem, nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em muito conhecimento, Vitão. Inclusive, esse episódio, cara, é um episódio que a gente faz as maluquices lá nas áreas experimental e vai desenrolando e faz uns negócios doidos, e aí vira para esse pessoal que tá aqui com a gente e fala assim, agora implementa no campo aí, né? Te vira, né? E eles que tem que bater o pênalti, né? Se não fosse pelo Felipão, eu tava com um caderno para anotar. Esse episódio aí tem que ver e rever. Eu já tô querendo anotar agora, antes de começar o episódio. Boa. Pessoal, a gente tá com o Silvino e o Ademir aqui, eles já vão se apresentar, mas para quem não sabe, né, o Silvino foi da assistência, e ele vai falar um pouquinho da história dele já. O Ademir é da assistência técnica da agrária, né? Então a gente trabalha aqui como realmente um time, né? A agrária e assistência sempre, a FAPA e a assistência sempre em sinergia. Então a FAPA, o pessoal, né, da ciência, a gente chama os agrônomos, né? Como se a gente não fosse, né? Mas tudo bem. Os agrônomos estão lá no campo, escutando os anseios do cooperado, trazendo as dúvidas, né? Às vezes identificando vários problemas, né? E chega para a FAPA, né? Aí vai, óbvio, nas áreas de especialidade e fala, bichão, o problema é esse aqui, como que a gente resolve? Ou o contrário também é verdadeiro, às vezes a gente descobre alguma coisa ali no campo, leva para eles e fala, viu, e agora, como que a gente coloca no campo? E aí a galera bate o pênalti. Silvino, queria que você começasse falando, e aí não precisa entregar a idade não, tá? Mas... a gente sabe que você tem uma história aí, uma bela trajetória dentro da agrária, então se pudesse começar falando um pouquinho, né, de como que você começou aqui e da tua trajetória ali, de forma bem resumida. Depois, durante o episódio, a gente vai extraindo mais informações de você. Tá bom, Vitor. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado em vir aqui falar da assistência e da história que eu tive dentro da agrária, apesar que não é um feito, digamos assim, muito grande, mas o que eu pude dar para a agrária e para o cooperado, eu tentei fazer. A minha história, na verdade, Vitor e Fabiano, começou lá em 1977. Se vocês forem fazer uma conta, a agrária hoje está com 75 anos. Então, quando eu vim para cá, a agrária tinha apenas 21 anos. Um pouco mais. 21 anos. Então, vocês imaginam que era isso, quase 50 anos lá atrás. Na verdade, aqui nós não tínhamos asfalto, tinha um asfalto que era de acesso até a colônia, mas nas colônias não tinha asfalto. Era alguns prédios, poucos prédios que estão aí, não tinha praticamente nada, e a gente vivia, digamos assim, num mundo totalmente isolado, ou praticamente isolado. Tá? Depois eu vou tentar falar das informações que a gente tinha que buscar, porque isso é uma coisa nossa, uma das maiores dificuldades nossa era essa na época. Mas desde aquela época de lá para cá, as coisas vieram se evoluindo, e foi passar de fase a fase, a gente ia passando, aprendendo com aquilo que tinha feito e errado, que muitas coisas aconteceram. Estou falando de minha parte, que a gente veio praticamente formado da escola para cá, nós não tínhamos muito local onde buscar essas informações, e a gente tentava fazer aquilo que a gente imaginava que era correto. Então, essa foi o primeiro passo. Segundo lugar, é o seguinte: a estrutura da cooperativa agrária, quando nós chegamos, Taviano e eu, que é meu colega, que infelizmente ele não está aqui hoje, chegamos aqui, o departamento técnico era uma pessoa, só. Tínhamos um profissional de agronomia. E a gente veio para ajudar na assistência técnica. Eu assumi uma parte da área que correspondia a semente, está vindo mais a parte de assistência também, mas a gente fazia meio de tudo. A gente era secretário, era técnico, era até consultor, era até psicólogo. Em algumas vezes, né, que tinha que acontecer. E tinha um outro dilema. Eu acho que eu vou falar por mim, mas acredito que o Taviano deve estar pensando a mesma coisa. A língua aqui era falada basicamente alemão. E eu sou de origem italiana,
O pouco que eu sei de alemão eu entendo algumas coisas, mas no começo foi uma barreira muito grande, Imagino. muito grande. Então essas coisas, hoje, Ademir, você que está chegando aí como um componente do departamento técnico, você não pode imaginar o que era isso na época. Tanto é que, na época, eu recebi o pedido, eu cheguei para o meu superior, na época, esse agrônomo que estava aí, eu digo, olha, eu não estou conseguindo me comunicar com meus cooperados. Eu gostaria que você me facilitasse. Eu chegava lá e dizia assim, olha, não, o cooperado da agrária, na época, ele achava que a gente era fiscal do governo, que você não era um consultor, um assistente técnico. Eu fui e digo, eu não consigo me comunicar, eu não consigo botar meu trabalho a campo desse jeito. Ele era desconfiado, e é claro, uma pessoa estranha. Estranha chegando, né? Chegando. Aí aquela pessoa superior lá me deu uma carta escrita em alemão para chegar e apresentar aquela carta para o cooperado. Foi aí que as coisas começaram a se conduzir. Tá? Isso é apenas uma parte para vocês sentirem as dificuldades que a gente tinha no começo. A hora que vocês quiserem me interromper, por favor, fique à vontade. E aí a gente começou o trabalho. Depois de 2 anos praticamente, a gente trocou de área, mudou para uma área e eu para outra, porque aqui a região de Entre Rios comporta a região de Guarapuava para lá do Rio Jordão e a região de Pinhão para lá do Rio Pinhão. Então esse técnico que estava aqui, ele assumiu a parte de Entre Rios. Do outro lado do rio, para o lado de Guarapuava, ficava um técnico, ou estava vindo eu, e outro para o lado do Pinhão. E assim foram divididas as áreas. A gente, sem conhecer as áreas onde ele se localizava, nós tivemos que descobrir tudo, porque não tínhamos condições e tempo nem com as pessoas para distribuir cooperado por cooperado e apresentar. Não existia isso, né? Mas ainda bem que o GPS se funcionava bem naquela época. Muito GPS. Não sei aonde, mas devia estar funcionando. Então, gente, só para dar algumas das dificuldades que a gente tinha no começo, tá? Eu acredito que quem não viveu a época não imagina o que era aquilo na época em termos de dificuldade que a gente tinha para implementar. E aí a gente foi começando, criou um certo trabalho, não era um cronograma, mas era algumas coisas principais que a gente tinha que foi designado para a gente. Olha, você cuida mais da parte de semente, você cuida mais da outra parte de assistência, assim. E aí como a gente começou a trabalhar, se conversava muito, você saía de manhã, voltava à noite. E esse era o nosso dia a dia naquela época, desse jeito. E aí o corpo técnico foi se formando ao longo do tempo. Foram contratados, a gente mostrava a necessidade que tinha de ter mais gente para trabalhar junto, porque eles não conseguiam vencer. Sim, área enorme. Muitas regiões aqui de cooperados começaram a adquirir áreas em outros locais, aumentava a quantidade de hectares por técnico, a ponto da gente não conseguir atender mais. Aí a cooperativa entendeu o problema e foram contratados mais técnicos e aí começou a aumentar o número de técnicos a ponto de, conforme era a demanda do cooperado, né? Isso é uma coisa que a Agrária deixou bem claro desde o começo, os antigos diretores deixavam. Olha, vocês têm essa missão, atender o cooperado, deixar bem claro isso. E a gente procurava atender da melhor maneira possível. Só que muitas vezes a assistência hoje está bem delineado, quantos hectares. Naquela época você não sabia. Nós não tínhamos como definir, olha, hoje eu vou para lá, amanhã eu vou para lá. Ter rotina ou rotas de trabalho semanais. Não tinha. Infelizmente não tinha. A gente vivia, na verdade, era apagando o fogo. Essa é a expressão que eu sentia na época. Então aquilo me deixava insatisfeito. Eu sentia que aquilo não era legal para mim. Entendeu? Mas era o que a gente tinha na época, não é possível. Depois que, quando então começou a aumentar o corpo técnico, as áreas começaram a ser distribuídas de forma mais coerentes e a gente começou a trabalhar de forma diferente. Aí, legal. Ô, Ademir, queria que Silvino veio, então, aí, quando ele chegou era tudo mato, ele veio abrindo a picada aí, né? E aí o Ademir já vem numa... O pessoal fala dos mais novos, mas assim... mais novo, só o rostinho dele, né?
Mas eu queria assim, que você colocasse a tua experiência antes de vir para a agrária, né? Que você teve uma experiência com assistência técnica também fora da agrária, para a gente já começar a traçar alguns paralelos, né? O Silvino já explicou, já trouxe um histórico, né? E mostrando as dificuldades, e depois a gente pode até falar como que tá hoje, como que é hoje, né? E até é uma informação importante, o Silvino hoje é cooperado, então ele pode até falar do lado do cooperado também. Olha, eu gosto disso, não gosto daquilo, puxa a orelha aqui, né? E tal. Mas eu queria que você traçasse, primeiro, obviamente, se apresentasse, mas depois traçasse esse paralelo do que a gente tem hoje aqui e do que você viu lá fora também, né? Em outras oportunidades que você teve de trabalhar com assistência técnica em outros lugares. Ok, obrigado pelo convite, Vitor e Fabiano. Eu de um assíduo ouvinte, eu hoje estou participando aqui, para mim é bem bacana. Uma experiência nova, tá bom? Tentar fazer uma conversa boa que quem estiver escutando que tire proveito de alguma coisa, né? Ah, vai ter, com certeza. E eu não vim com a minha camisa xadrez, porque eu sabia que ele ia vir de xadrez. Sim, E aí vira festa junina, né? Sim. Eu colando com ele, o Dia de pessoal São fala. João ontem. Tá perto. Então, meu nome é Ademir Fano, sou engenheiro agrônomo, formado na Unioeste de Marechal Rondon, diga-se de passagem, na melhor turma, né, de 2008. Ah, sim, evidentemente. Os colegas vão concordar com isso, né? Esparramados pelo Brasil, pelo Paraguai. E já desde a minha formação, os meus estágios foram todos em cooperativa. E eu, de formado em dezembro de 2008, já fui trabalhar em maio de 2009, comecei trabalhando numa outra cooperativa da região oeste. E de lá para cá, 100%, desde os estágios então, né? 100% dentro de cooperativa. Trabalhei 11 para 12 anos em outra instituição, outra cooperativa, e hoje eu faço parte do corpo técnico da cooperativa agrária. Eu vim no ano 2000 para cá. Então agora, dia 29/6, tá logo aí, vai fechar 6 anos de agrária. Puxa. Daí, já logo na chegada, herdei um cooperado do Silvino, daí ali já começou o nosso contato, né? É verdade. O Claudião Azevedo já veio pro meu grupo e o Silvino me levou até a fazenda, apresentou ele, já tivemos lá nossas primeiras conversas, né? E você pediu, talvez, traçar um paralelo, né? Uhum. Isso para mim que trabalhou fora, talvez fique mais simples, né? O Silvino, como ele falou, ele se criou aqui dentro, né? A parte profissional dele foi exercida toda dentro da cooperativa agrária, né? Eu já tive uma experiência de 10, 12 anos fora, né? E o que eu posso contribuir aqui nessa conversa é que é um sistema totalmente diferente. A agrária é uma instituição muito fechada, né? Os cooperados hoje, eles são, talvez, no mercado fora, falaria 100% fidelizados, né? Sim. E isso que talvez toda cooperativa fora busque, né? Uhum. Toda revenda busque, né? Um cara que compra tudo de você, entrega tudo para você e colabora na tua empresa dessa maneira. A agrária, isso já está acertado há muito tempo, né? É uma cooperativa, talvez, de fato, né? Sim. Na essência, né? Sim. Onde o cooperado, ele trabalha em prol da cooperativa e a cooperativa trabalha em prol do cooperado, né? Acho que esse jogo aí é muito firme aqui na agrária, né? E claro que fora das outras cooperativas temos algumas situações que são problemáticas, aqui está resolvido. Aqui a gente também tem alguns problemas claro. que fora está resolvido, né? Isso eu acho que é bem normal, né? Mas eu acho que o que é marcante, assim, até se você falou de entrevistar alguém da nova geração, né? Eu já tô no quarentão aqui, não é mais tão novo assim, né? Mas a gurizada mais nova ainda, o que está acontecendo muito fora é a parte comercial. A parte comercial eu acho que está muito pesada no jogo do agro hoje, né? Uhum. Tanto que estão passando por uma série de dificuldades no mercado, né? Talvez em função desse modelo que foi se adotando, né? E as cooperativas, revendas todas entraram nesse jogo. O agricultor de fora, talvez não daria nem para chamar de cooperado às vezes, né? Uhum. Ele também entrou nesse jogo, ele gosta daquele jogo de preço, de favores, de tudo mais, né? E aqui na agrária isso já está mais maduro, né? Os negócios já estão mais maduros. Então, eu vindo de fora, o que eu senti, assim? E aqui a parte comercial, ela é bem menos focada. E fora, não. Fora, talvez tu dedique 50%, 70% do teu tempo para negócios, né?
e talvez uma fatia menor para a parte técnica, que realmente é o que a gente gostaria de fazer, ou gosta de fazer, né? Conversar com esses guri que entraram mais novos agora, eles vão esclarecer isso, segue sendo assim, 6 anos depois, e isso cada vez mais presente. Talvez é o ponto que eu poderia trazer assim para contribuir. O que é mais marcante de diferença, que eu que vim de fora? É tu se afastar da parte comercial, e aqui dentro da agrária a gente foca na parte técnica. Até para quem estiver ouvindo, tentar fazer um paralelo, a gente aqui é cobrado por margem, né? Margem líquida, né? Tu veja que isso, a cobrança é na linha de baixo, né? Não é na linha do faturamento. Isso. É verdade. Isso. Margem líquida do cooperado. Do né? cooperado, sim, do cooperado, sim. Isso. Daí esse é o maior número que movimenta a agrária hoje, né? A margem líquida do cooperado, reais por hectare por ano. Tem meta em cima disso, as nossas bonificações são relacionadas a isso, né? Eu acho que isso já diz muito, né? Sim. Porque eu posso estar lá atendendo o Silvino e fazer um orçamento de um hectare de soja dele de 5 mil reais. Ou eu posso fazer de 3 mil reais. Na verdade, qual que nós vamos decidir, né, em conjunto, não interessa. O que interessa é quem que vai deixar mais lucro, né, no final do dia. Né? Eu acho que, para começar a conversa, acho que isso poderia ficar bem claro, assim, sabe? A agrária, a gente consegue focar bem mais na assistência técnica, de fato. Daí, claro, tu pegar assim, a gente é muito fechado, né? É uma cooperativa bem fechada, né? Tanto que não é aberto para agricultores de fora virem comprar insumos, nem trazer a sua produção para a agrária. Daí entra talvez o papel da FAPA, nos dando um baita de um suporte, né? Nos munindo de informações, né? Porque do jeito que a gente é fechado comercialmente, talvez muitas portas estão fechadas também, né? Daí a FAPA nos munindo de informações corretas, confiáveis, é o que nos dá tranquilidade para trabalhar. Né? Legal. Eu vejo assim que você traça esse paralelo, acho que a gente vê mesmo, também já estive fora, já vi muitas agrônomos de cooperativa que teoricamente é assistência técnica, mas ele tem que fazer o papel de vendedor, né? Isso. E nada contra o vendedor, não tenho nada contra, só chama de vendedor e chama de... Eu não posso chamar um boi de galinha, né? Uma coisa, outra coisa. Né? Então, assim, respeito a profissão e é tudo... tudo o jogo mesmo que tem que ser jogado. Então tem que ter o vendedor, tem que ter o assistente técnico, né? Só não pode confundir os interesses ali, né? Então, às vezes, algumas outras cooperativas, revenda é assim, né? O cara ganha em cima do que ele vende, né? Então... Resumo da ópera, a raposa não é para cuidar do galinheiro. Né? Exatamente, É isso aí. E a gente sabe que existem diferentes níveis de profissionais, e ninguém tá aqui para crucificar ninguém, né? Mas é só para... Não, e são modelos de negócios diferentes, né? Diferentes. O objetivo de cada um é totalmente diferente. Isso, e aqui nós não estamos para falar o que é certo e errado, nós estamos aqui para construir ou para falar do nosso modelo. O nosso modelo de negócio é dessa forma que nós trabalhamos. E funciona assim e é assado, né? Exatamente, sim. Talvez o que eu poderia destacar, assim, para não ficar mal entendido, né? É que o meu primeiro emprego numa cooperativa é uma baita de uma escola. Claro. Isso não tem dúvida nenhuma, sabe? Ainda é um modelo muito voltado ao cooperado, mas não é igual à agrária, isso não. Lá a gente dedica uma boa parte do nosso tempo para parte técnica, mas é para aquele cooperado, aquele cliente continuar comprando. Isso, exatamente. Daí tu vê que eu dedico a minha parte técnica com um interesse que ele fique negociando comigo. Né? Então tu vê que o foco é técnico, mas é para segurar o cara perto de mim ali, né? Você já até usou essa palavra aí, né, Ademir? É fidelizado, né? Então, o modelo agrário, o cooperado é 100% fidelizado. Em outros modelos, a fidelização é anual. Você tem que... Terminou a safra, começa novamente, né? Exatamente. É isso aí. Ô, Silvini, por que você veio para Guarapuava, Entre Rios? Por que você veio trabalhar na agrária? E como que você... Puxa, eu precisava 2 horas para contar essa história, mas vamos lá. Bem resumidamente. Eu, antes de sair da escola, eu fiz concursos para assistência, entrar nas EMATERs. E eu fiz concurso para Veterinária Santa Catarina e também fiz Paraná. Naquela época que era um fusquinha com a lista azul em cima. Exatamente. E aí, então, fiquei esperando o tal do dia para me chamarem. Só que aquilo demorou tanto que eu tive um amigo, um colega que formou junto comigo, que se cruzou numa cidade no Rio Grande do Sul lá, que disse, olha, eu tenho um telefone de uma cooperativa que
está precisando de gente. Eu sou muito cooperativista, também fiz meus estágios, tudo fiz em cooperativa. Digo, me dá aqui. Liguei para a cooperativa, para cá. A pessoa que me atendeu era uma pessoa, um tal de Rubens, que o cooperado que tiver me ouvindo antigo vai lembrar dessa pessoa chamada Rubens, que diz, olha, amanhã de manhã está aqui, era às 3 horas da tarde. Digo, não tem nem como. Né? Digo, não, eu estou indo no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, não tem jeito. O meu desejo é grande, Resumo, mas aí marquei para o dia seguinte e vim para cá. Vim para cá. Aí, beleza, vai daqui, vai dali, acertamos. Voltei para o Rio Grande do Sul. Foi uma casualidade eu acertar o serviço aqui, ir para o Rio Grande do Sul, né? E na hora que eu estava saindo daqui da cooperativa, o meu colega Otavino bateu aqui pronto para trabalhar. Diz, olha, eu vim para trabalhar. Então, a nossa história no começo foi assim, foi pura casualidade. Nem ele sabia que eu estava aqui, e ele também não... ele não sabia e eu não sabia. Mas vocês já se conheciam de lá? Sim, a gente se conhecia. Fizemos a escola juntos. Oh, que curioso. Moramos juntos. Então, a nossa história foi casualidade. Nós estamos aqui hoje, estamos aqui os dois juntos, trabalhamos juntos por esse período todo. E eu digo o seguinte, que essa coisa, essa casualidade aconteceu, eu acho que não foi premeditada por nenhum de nós dois, mas eu acho que ajudou muito a gente no começo. Claro, vocês conseguiam se apoiar. Por se conhecer, duas pessoas que se conheciam há tempo, trabalhamos, digamos, começamos o trabalho junto, viemos da mesma escola com uma mentalidade mais ou menos definida. Nós tínhamos, felizmente, na nossa escola, que a gente se formou em Pelotas, nós tínhamos um corpo docente. Muito bom. Ótimo. Eu não sei se já ouviram falar, mas tivemos professores lá sensacionais. E isso fez a nossa formação como profissionais de agronomia num bom nível. Eu venho da parte, digamos assim, de agricultura familiar. Meu pai trabalhava, enfim, a gente conhecia o que era soja, o que era milho. E isso, então, lá a gente se desenvolveu muito tecnicamente. E viemos para cá juntos e a gente conversava bastante. Os problemas que ele tinha, eu também tinha. O inverso também é verdadeiro. A gente acabava conversando muito. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês. Vocês imaginem 50 anos atrás, ou quase 50 anos atrás, não se tinha telefone. O telefone era no centro, tinha um centro telefônico, né, depois que veio o telefone fixo, esse tipo de coisa, mas nem pensar em celular, coisa desse tipo. Não tinha computador. A nossa primeira máquina Facite, quem conhece a Facite? Aquela das voltinhas. Acho que eu já devendo isso aí. Pois é. Então, era a nossa calculadora do momento na época. Então, vocês imaginam as dificuldades que a gente tinha. E o apoio que o Otavino me dava, que eu dava para o Otavino, isso foi, digamos assim, foi fundamental no começo para a gente fazer trabalho. A gente pensava junto, conversava, discutia, né, com algumas divergências que é comum acontecer. É natural. Né? Mas, enfim, a gente tocava. E outra coisa, vocês imaginam sair do Rio Grande do Sul, porque aqui no Paraná, por sorte nossa, um clima parecido com o Rio Grande do Sul. Então, na verdade, a gente veio com conhecimento da escola, mas que não é a mesma coisa. Então, vocês sabem disso. A gente querer sair da escola e achar que está todo o problema resolvido. Nada disso. Então, a gente sabia, por exemplo, só um exemplo para vocês, plantio direto. Começou em 77. Foi exatamente na época que nós viemos aqui. Nós chegamos aqui. Na escola que a gente formou, nem sabia o que era isso. Nós tínhamos a informação, mas a gente sabia da informação que o plantio direto. Que estava acontecendo o plantio direto. Só que eu sempre digo o seguinte, a informação é totalmente diferente de conhecimento. Perfeito. Você pode ter uma informação, mas às vezes você tem informação, mas você não conhece aquilo como é que é. E aqui... E eu não tinha uma internet, um telefone, celular, olha, falando, como é que eu faço isso daqui? Nós tínhamos que buscar isso. Qual eram nossas pontas de pesquisa? Era Embrapa Passo Fundo, principalmente na referência a culturas de inverno,
trigo, cevada nem se falava quase, né? Basicamente trigo e alguma aveia, alguma coisa. Soja, cultura de soja, basicamente Londrina, que era Embrapa Londrina, Embrapa Soja Londrina, e Castro, Ponta Grossa, que eles estavam um pouquinho à frente na questão de plantio direto, que começou ali. Eles estavam. Então, o nosso tempo, nós dedicávamos a quê? Como quando nós tínhamos uma informação na mão, e buscar entender como é que essa informação era gerada no campo, como é que ela se desenvolvia no campo. Porque isso eu sempre me colocava assim, puxa vida, eu sou consultor de um cooperado, trabalho com o dinheiro dele. Dá uma informação que leve a ter prejuízo, eu sou responsável direto. E isso me preocupava muito. Então, quando eu ia passar algum tipo de informação para o cooperado, eu fazia de tudo levar essa informação com conhecimento técnico, como é que eu fazia isso. E era difícil, não era fácil, porque era tudo feito longe daqui, não aqui. Depois é que veio, talvez em 78, 79, começou o plantio direto, difundir em vários cooperados. Aí a gente via os erros, às vezes, que aconteciam, para tentar corrigir. E uma outra coisa, não existia a gama de produto químico que tem hoje lá para resolver problemas. Hoje você pode resolver fácil, você entendeu? Então, essas coisas marcavam muito a gente. E a gente, quando o sucesso acontecia, puxa vida, aquilo para nós era uma festa. Você entendeu? Então, essas coisas eu marcava muito a gente trabalhava para tentar resolver esses problemas aí. Então, só voltando atrás, a dificuldade também que a gente tinha era em tentar, digamos assim, assistir o cooperado de forma correta, buscando informações onde existia o conhecimento, não só a informação. E devolver, em termos, né, de produtividade, rentabilidade, a responsabilidade que carregava nos ombros, né? Sim, sem dúvida. Porque durante esse período aí, hoje acontece, a cada 2, 3 anos surge uma coisa nova que a gente não sabe. Perfeito. Na época lá, por exemplo, cancro do soja, você já sabe o que é. Vocês não sei se sabem o que é. Soja deu uma praga num determinado ano, que eu nem me lembro o ano, Ademir, não sei se você lembra, deu uma doença, um ataque de soja, nós tínhamos uma variedade BR-206, se não me falha a memória. Uma varetinha alta. Que foi a nossa salvação da safra. Nós tínhamos sojas, porque aqui quando a gente veio para cá, era tudo variedades americanas, praticamente, de soja. E depois que começou a Embrapa de soja, começou a desenvolver variedades que eram plantadas, porque tinha um problema muito sério de acamamento aqui, né? Até hoje, quem facilita o acamamento sabe que é problema sério. Sim. E aí, então, nessa situação, a gente tentava resolver, mas não tinha muito fungicida, não tinha muita coisa, não. E o cancro do soja veio praticamente dizimou uma safra de soja. A cooperativa agrária teve muita perda por causa disso. E no ano seguinte, nós conseguimos, através da Embrapa, conseguimos essa semente que tinha tolerância a cancro d'ácido. Praticamente se salvou a safra seguinte, porque não se tinha a pesquisa. A FAPA foi a nossa salvação depois. Isso eu sempre digo, admiro o que o Ademir falou, é verdade. A FAPA, para mim, foi a minha fonte de conhecimento, de pesquisa, é a FAPA. Eu, como assistente técnico, tudo era a segurança que eu tinha de levar para o produtor uma tecnologia testada, aprovada, que fazia com que o produtor não tivesse problema na lavoura. E uma informação de quem está jogando no mesmo time, né? Exatamente. Exatamente. Então, a FAPA, em todos, independente de se é fisiologia, se é a parte fisiológica, se é soja, se é milho, enfim, essas coisas todas que a FAPA está fazendo, desde que ela foi instituída, que ela foi trabalhada, que foi digamos assim, dimensionada para prestar assistência para o cooperado, ou poder, eu digo sempre, agora eu sou produtor, mas eu era assistente técnico. Era a minha fonte de pesquisa diária, a FAPA. Independente da área dos problemas. Antes de qualquer coisa, a FAPA era a minha fonte de pesquisa. É ali que eu ia buscar informação, não precisava. Até hoje, como cooperado, eu faço isso. Já consultei, você não até agora, mas eu já consultei. Então, essas coisas para a gente, como cooperado e como assistente técnico, a FAPA
ela é a área onde se destaca, onde ela tem que fazer o trabalho pouco cooperado mesmo. Isso tem que ser dito. Demir, eu queria que o Silvino colocou aqui bem posicionado assim, poxa, um monte de dificuldade, coisa que, né, além chegou aqui, o pessoal nem acreditava que ele era o agrônomo da agrária, né? E aí depois foi indo, né? E aí colocou essa questão de trazer informação, de aplicar essa informação ao campo. Hoje, poxa, a gente tem celular, tem Instagram, tem artigo. Você consegue informação de fora também, não só na FAPA, né? Eu queria que você traçasse assim essa tua relação com a FAPA, né? Obviamente é muito similar à do Silvino, né? Poxa, vem me procurar aqui. Mas você tem a facilidade, né? De ter acesso a outras informações também. Como que você dá esse equilíbrio de FAPA, informação de fora, o que vai para o campo, o que não vai? Como que você equilibra isso, sabendo que você tem a mesma responsabilidade que o Silvino tinha lá atrás, de tá tá trabalhando com o dinheiro do cooperado. Talvez antes do Ademir responder, talvez o problema do Ademir é o contrário que o Silvino. Porque o do Silvino era escassez de informação. Agora do Ademir é um bombardeio de informação, né? É verdade. E de novo, isso é bom. E muita ou pouca informação não é conhecimento, de novo. Sim, verdade. Então, enquanto o Vitor estava perguntando, estava pensando exatamente nisso, né? A dificuldade que o Silvino tinha agora é um exagero de informação. E daqui a pouco a gente está falando de informação não tão verdadeira. Isso, né? Claro. Porque o Instagram está aberto para qualquer um ir lá e gravar um vídeo e falar o que segue quiser, não né? sendo conhecimento ainda, né? Exato. Por enquanto é informação. Por isso que eu disse que o conhecimento, o ideal é o conhecimento. A informação, ela pode ser transformada em conhecimento em algum momento. Mas ela tem, antes de levar para quem interessa, tem que ter o conhecimento. Perfeito. Senão, ela não é válida. Então, como eu falei, eu vim de uma outra realidade que a gente não tinha pesquisa própria, né? Daí nós mesmos, no campo, ia fazendo as suas faixas, seus lado a lado, e claro, consultava o pessoal de multinacional, né? Que era uma fonte de informação, enviesada ou não, mas era uma fonte de informação, né? E o nosso conhecimento é entre os colegas mesmo, fazendo lado a lado, um faz uma coisa, conversa e tal. Chegando aqui, isso facilitou bastante, né? Para mim, cá entre nós, né? Tem 10, 12 pesquisadores, não lembro agora, mas... 14? Cada um com a sua área de atuação e especialista no assunto, né? Tu pode questionar do jeito que tu quiser e tem informação, né? Mas da mesma maneira a gente segue tendo que adaptar para a realidade do cooperado. Exatamente. Porque você sabe muito bem, tem coisas que não é para todo mundo, né? Tem tecnologias que não servem para todo mundo, né? Daí eu acho que hoje em dia, que nem o Vitor pediu, né? Talvez refinar as informações, que é muita informação, e tentando encaixar, né? O que faz sentido para alguém, o que não faz sentido para alguém. Eu acho que talvez é um dia a dia, assim, bem... como eu poderia dizer, bem... O trabalho do dia a dia, talvez. Né? Mas é um trabalho diferente, muito mais fácil, na minha opinião, do que o do Silvino. Né? O Silvino teve que desbravar sem informação, né? Isso requer suor, né? E nós aqui, a gente está mais já numa situação de refinar a informação, né? Eu acho que é um pouco mais confortável cá entre nós, né? Só que o dia a dia, claro, não é só tu tá lá refinando informação, né? Tem burocracia, tem logística, tem tudo, né? Tem clima, tem informação de clima que tu não sabe se confia ou não. De mercado também não. E daí a gente vai traçando as nossas estratégias e tudo, para no final chegar naquela linha de baixo, né? Do lucro do cooperado, né? Mas a dificuldade existe, claro, mas talvez seja mais no sentido de refinar a informação. Posso botar um dedinho nesse negócio? Ademir, eu acho que na época o trabalho para a gente ela era pesado, era mais trabalhoso, mas eu considero o seguinte: o dia de hoje, e eu fui até 5 anos atrás, eu fui departamento técnico, eu me senti incomodado. Com a quantidade de informações que vinha, que eu não sabia o que fazer com aquilo. Sinceramente, eu não sabia fazer. E parece que eu perdia tempo tentando entender qualquer tipo de informação para tentar usar isso a meu favor. E isso era difícil para mim, porque a minha cabeça... Eu não estou preparado como você, como essa gente mais nova, e pegar o telefone e fazer tudo pelo telefone e pelo computador. O computador, para mim, foi uma trava tremenda.
Para vocês, não. Uhum. É essencial, né? Hoje é essencial. E aquilo me incomodava. Eu preferia, na época, fazer tudo na caneta, o que eu queria. Hoje, se você me der um computador, tem computador que eu nem sei ligar. Vocês entenderam? Então, essas coisas às vezes me incomodavam. Então, eu sei que você tem... O teu trabalho hoje, eu acho que é tão importante quanto o meu naquela época. Não muda nada, Ademir. Porque o objetivo nosso, o teu e o meu na época, é o mesmo. Exatamente mesmo. É atender o cooperado de forma que ele... Talvez os meios não são os mesmos. Isso que eu queria dizer. O final é o mesmo. Você entendeu? Não muda nada, digamos assim, a função, o teu objetivo e o meu na época. Não muda nada. Só que é épocas diferentes, totalmente diferentes. Isso talvez a dificuldade que eu tenha, se eu for me botar, hoje se eu voltasse a ser cooperado agrária, eu ia sofrer 10 vezes mais que eu sofria na época. Você está conseguindo me entender isso daí. Por quê? Não é, meu tempo passou. Quando eu pedi para sair da cooperativa, eu me conscientizei que o meu trabalho dentro da cooperativa agrária estava terminando. Eu vou contar para você, eu sofri muito. Não, imagino. Sofri. Mas eu decidi, olha, não tem mais, para mim já deu. Eu via meus colegas chegando atrás de mim, não, isso aqui é facinho. E eu me batia uma barbaridade para resolver. Vocês entenderam? Então, essas coisas eu acho que tem que ficar bem claro, porque são épocas diferentes. Não dá para comparar, só que a tua importância dentro da cooperativa é tanto quanto a minha na época, não muda nada. Tá? Boa. Agora eu queria fazer agora vamos virar o jogo aqui. Agora o Silvino desveste a camisa de assistência técnica e veste a do cooperado. Bem mais fácil. E eu queria que você falasse assim, já entendendo, né? Com o olhar do produtor mesmo, de qual que é a importância da assistência técnica, aí, se a gente pudesse fazer um bate-bola com o Ademir ali junto, né? Pode apertar o Ademir, que eu trouxe ele para... Ele tá aí, nem vermelhou ainda. Né? Então, assim, da importância do cooperado, do produtor, né? Mais cooperado é um produtor rural, de ter essa informação, de ter esse auxílio no campo, né? Do valor que você enxerga de ter... Não, eu não preciso disso. Já começa daí a pergunta. Não, eu não preciso. Eu trabalhei... Quantos anos que deu, Silvino, agora? Quase 44 anos. 44 anos com assistência técnica. Por que eu vou precisar de um assistente técnico para mim aqui na minha área? Que grande mentira. Eu vou te dizer uma coisa, Vitor. Eu talvez precise mais agora do que antes. Eu, como cooperado, eu fiquei fora. Eu senti isso logo, talvez 1 ano e meio depois que saí da cooperativa agrária. Eu deixei de participar de reuniões do departamento, de conviver ali com os técnicos. Eu me sentia um inútil na minha propriedade. Eu já não sabia fazer mais nada. Eu tive que começar a procurar informações e conhecimento, é bem claro. Tá? Por quê? Porque o tempo, a coisa muda tão rápido hoje, não é só na agricultura, é em tudo. Muda tão rápido que a gente, se você não consegue, você não se dedica a acompanhar o dia a dia, você está no mundo sem conhecimento. E eu sou cooperado hoje, qualquer informação, ou qualquer tipo de coisa que eu preciso da minha propriedade, eu busco o técnico para me ajudar a resolver. Eu não tenho autonomia, eu não consigo me ver como uma pessoa autônoma. Não sei se é essa pergunta que você fez para mim. Ademir, você sabe disso. Eu pergunto para o meu agrônomo, meu consultor, toda e qualquer informação que eu preciso, ou eu ligo para ele, ou eu passo na sala dele para conversar. E essa importância, eu acho que, Ademir, qual é a tua percepção do cooperado? Porque você tem vários cooperados. Vários perfis. Vários perfis. Isso você disse uma coisa que é verdade, que você não pode fazer para um que você pode fazer para outro. Você não pode usar a mesma... A necessidade do cooperado não é a mesma do outro.
E ali você tem que saber trabalhar. Por isso que às vezes tem que trabalhar até psicólogo, que eu disse antes. Não é verdade isso, porque essas coisas a gente aprende com o tempo. E eu na minha função hoje de cooperado, o que eu faço, né, eu não levo nada em consideração ao que eu sabia e fazia antes. Porque não adianta, às vezes eu tomo uma decisão de uma informação que não é correta. Não tem a fotografia completa, né? Exatamente isso daí. Então, às vezes eu percebo que eu estou sem conhecimento para tocar. Eu continuo participando de cursos, dias de campo, da mesma coisa como participava antes. Mas isso eu saio desses dias de campos, eu realmente não sei nada desse negócio. Mas é verdade, porque as coisas mudam. Uhum. Você entendeu? Que é um exemplo disso, a área do Fabiano, né? Milho. Pega o antes e depois da entrada de cigarrinho, em 2021, 2022, no milho verão aqui da região. Mudou tudo os híbridos. Uhum. Talvez 1 ou 2 sobreviventes ali, né? Mas é o que o Silvino falou, né? Tu fica 2 anos fora, tu já tá desatualizado, né? Isso já foi falado em algum outro podcast aqui também. A informação é muito dinâmica, né? Isso, e talvez essa facilidade em lidar com alguma ferramenta, né? Tá com o smartphone conectado toda hora, computador e tal. Talvez é isso que te deixa no game, né? Sim. Senão, daqui a pouco tu tá fora também, né? Se tu se acomodar. Então, eu vou dar um exemplo bem pessoal meu, quanto à inteligência artificial hoje. Eu, nos meus 40 anos de idade, 17 anos de formado, 16, 17 anos de formado, eu não tenho facilidade. Eu tenho facilidade com algumas outras ferramentas, tá? Mas a inteligência artificial não tá algo normal para mim, natural. E eu tenho que me espertar um pouco, senão daqui a pouco alguém me atropela aí, né? Daí eu acho que é esse exemplo do que o Silvino falou, né? 2, 3 anos tu ficar um pouco fora das rodas de conversa, atualização e tal, tu fica fora do game mesmo. E eu acho importante que a agrária tenha já a estrutura para que o assistente técnico que ela tem no corpo técnico dela ali está sempre atualizado. Então, né, a gente sempre está fazendo curso, a FAPA organizando ali, mas também tem um monte de simpósio que a gente vai para fora, traz informação para cá. Intercâmbios, né? Intercâmbios, vem o pessoal, né, da Alemanha para dar assistência técnica aqui para os assistentes técnicos, né? Exato. Então, Consultoria. faz a consultoria, faz ali. Então, assim, não é que, né, e o Silvino aqui tratou de uma humildade extrema ali, né, assim, de falando, olha, eu né, fiquei 5 anos fora e já Não sei mais nada. já não sei mais nada, né? E assim, não é que, poxa, o cara não vale nada, não é isso. É que a agrária já formou um corpo para manter todo mundo atualizado, porque sabe que se não atualizar, vai ficar para trás, né? Então, acho que é fundamental isso, né? E eu acho que a equipe técnica tem que ter a mente aberta para não fechar e falar assim, não, já sei de tudo, não preciso. E o Silvino que falou, poxa, 44 anos de assistência técnica, ele falou, cara, eu não sei mais nada, né? Óbvio que a experiência, né? Você sabe identificar muita coisa, mas eu não sei mais nada. Então, assim, aí o cara vai com 5 anos de formado, acertou uma coisinha ou outra na vida ali, tá bem e já fala, não, já sei de tudo. Tá dominado, né? O resto Não. E sai fazendo vídeo no Instagram e vendendo curso. Isso. Hoje, eu como cooperado hoje, eu exijo do meu técnico o seguinte, atualização profissional o tempo todo. Primeira coisa. Porque agora eu sou do outro lado, agora eu vou cobrar a responsabilidade dele e me assistir, e me assessorar naquilo que eu preciso. Uhum. Essa é o meu papel hoje como cooperado. Não que ele tem que ser perfeito, não é isso, mas que nas minhas dúvidas, nos meus problemas na fazenda, que ele me dê soluções. Uhum. É isso que eu penso. Eu estou transferindo o que eu sentia na época lá atrás. Claro, é justo. Me cobravam isso e agora eu vou cobrar do meu profissional. Tá? Então essas coisas é que tem que ser. Ô, Ademir, e aí depois eu vou perguntar para você e depois o Silvino nos ajuda. Como que é o teu dia a dia de assistência? Como que você programa? Como que é a tua semana? Como que é teu mês? Como que você traça roteiro? O Silvino comentou que uma época era para lá do Rio, para cá do Rio e cada um abraça o seu e bora. Yeah. Como que é o teu dia a dia? Como é a tua semana? Eu acho que agora nas últimas remodelagens da assistência está se desenhando para a visita para o cooperado ser semanal, né? Eu acho que isso... Então toda semana você vai... Exato. Há 6 anos atrás, quando eu cheguei aqui na agrária, eu assumi um grupo que tinha um padrão de visita quinzenal, certo? Uhum. 2 vezes por mês. Só que foi um pedido do cooperado
o aumento de frequência de visita, sabe? E daí a agrária também teve que se adequar a isso, né? Porque não é simples, assim, só pedir para dobrar o número de visitas, né? Porque aqui o modelo que a agrária tem os agrônomos ficam concentrados todos em uma filial, entre aspas, né? Em um ambiente, né? E daqui a gente sai para o campo atender, né? Eu atendo cooperados a 135 quilômetros de distância, né? E é 2 horas para ir, 2 para voltar. Dá 2 podcasts cada roteiro, né? Mas tu vê que daí, quando foi colocado na mesa assim, não, vai ser semanal a visita. A cooperativa contratou novos agrônomos, semelhante ao que aconteceu, que o Silvino falou agora há pouco, para distribuir um pouco mais os cooperados entre os grupos e tal, e tu ter essa logística facilitada, ou permitir essa logística, né? Daí sim, daí eu tenho um roteiro que hoje, toda semana, cada dia da semana eu tenho os cooperados que eu já tenho a minha rota, né? Na segunda eu vou para tal lado, terça tal, quarta tal. E ficou bem desenhadinho agora, né? Agora eu preciso ainda de um bom tempo de escritório, né? Porque a burocracia, infelizmente, ainda sempre toma bastante tempo, né? Mas muita coisa está sendo transferida para o smartphone, né? Então, receitas hoje a gente consegue fazer via smartphone, direto da fazenda do cooperado e tal. Então, tem coisas que são mais quadradinhas hoje, redondinhas, vamos falar assim, por causa que tá um dia em cada semana, sabe? Toda sexta-feira a gente tem compromisso, numa sexta-feira é com a FAPA, na outra é com uma reunião na assistência mesmo, né? Com a equipe lá. Então, o calendário já fica previamente desenhado, né? Claro que nesse meio tempo chove, e algum curso que aparece, uma palestra aqui que a gente quer participar, e com os cooperados a gente vai organizando essas visitas. Ontem mesmo eu dei uma compactada nas visitas para sobrar hoje à tarde. Nós tínhamos uma palestra, depois o meu compromisso aqui, né? Mas é tudo um ajuste do dia a dia ali, né? Mas as visitas hoje estão assim desenhadas, né? Daí durante o ano, assim, daí a gente tem vários giros, né? Giro de soja, giro de feijão, giro de milho, e aí vai, né? Giro de inverno. Temos também os períodos de reserva, né? Talvez em outros lugares chamem de campanha, né? Campanha de venda, né? É verdade. Aqui a gente chama basicamente de reserva de insumos, né? Que é um período que a gente senta de novo com o pessoal da FAPA, todas as áreas, concentrado, né? Uma vez no verão, uma vez no inverno, uma vez na safrinha agora, né? Também tem. Isso. E a gente bota na mesa os conhecimentos que foram produzidos nesse período. Quebra. Faz parte, né? Divergências fazem todo mundo crescer, né? É o que faz crescer. Se todo mundo concordar, nós vamos errar. É verdade, é verdade. Daí depois a gente tem um certo período para realizar, de fato, as reservas de insumos no sistema. É bem burocrático, é bem detalhado para tu errar o mínimo possível ali, né? Porque faltar produto, às vezes tu consegue consertar, mas às vezes falta e é problema, né? Sobrar produto é mais problema ainda mais com 15% de Selic agora, né? Então não é legal nem um lado nem outro. E ali durante o ano tu vai visitando as lavouras, basicamente é visitar botina no chão, né? Visitar o talhão, o estágio, o que está acontecendo, o que precisamos fazer, olhar para frente o que precisa ser feito, também olhando para trás o que foi feito e deu certo, né? Porque cada agrônomo vai acumulando as suas experiências, né? Exatamente. Isso, se tu for com um problema e consultar os nossos hoje 18 agrônomos, né? Tu provavelmente vai sair com 18 conversas diferentes, né? Mas todas andando pro mesmo rumo, né? Mesmo lugar, isso. Exatamente. Mas isso é um acumulado de experiência de cada um, né? E assim a gente vai conduzindo da melhor forma possível as lavouras dos nossos cooperados. E na tua época, Silvino, sempre foi assim? Uma vez por semana você não conseguia ir? Não. Vou repetir o que eu tinha de repetir. Na verdade é o seguinte, no começo a gente não tinha nem como definir qualquer rumo. As coisas vinham acontecendo, eles chegavam até o departamento, diziam, estou com esse problema, saí para aquele lado. Aí vinha o outro, não, tem amanhã... Apagar fogo, meu. Era apagar fogo, é o que eu disse para vocês. Corria no começo. Depois que a gente começou a tomar o pé da situação, a gente começou a se organizar direitinho, a gente começou a chegar, já mais ou menos definir, digamos assim, a ida, vou para aquele lado lá. Mas não era certo que dava.
Nem sempre dava tempo, nem sempre dava tempo. Então as coisas aconteciam de forma meio aleatória, sabe? Depois, quando chegaram mais colegas, que a gente começou a ter menores grupos de produtores, daí sim, aí começamos a trabalhar com um sistema mais organizado, esse tipo de coisa. Porque pelo que eu entendi na época, não existia esse negócio de assistência da maneira como a gente começou aqui em setembro. Lá no mês a partir do mês de março, nós chegamos em março, a partir do mês de julho, agosto, quando começou a safra mesmo, né, que tinha a safra de trigo, porque na época era só trigo. Uhum. E arroz sequeiro tinha muito na época. Olha só. As áreas de abertura. Se abria áreas de campo, então qual era a primeira cultura? Arroz sequeiro. Trabalhava a terra, gradeava, aqui arames, ali é sequeiro. Então, a partir do mês de agosto, setembro, a gente começou a botar alguns pontos, começou a alinhar onde tinha as lavouras e assistir as pessoas que plantavam. Mas era muito aleatório, não dava para dizer. Não. Acho que levou talvez 5, 6 anos para a gente se organizar, mais ou menos, começar a distribuir cooperados, alinhar com o cooperado quando é que ele tinha condições de ir lá. Eu vinha todos os dias, se os cooperados que estão me ouvindo devem lembrar, que eu vinha com um monte eu levava saquinho plástico para mostrar para os cooperados, porque às vezes eles não tinham condições de ir na lavoura, como é que estava o estágio que estava a cultura do trigo, por exemplo, na lavoura dele. E ali se procurava plantas com doenças para mostrar para ele, olha, isso aqui é essa doença. Nós vamos tratar dessa forma. Apesar que na época tinha 2, 3 fungicidas, não tinha mais que isso, entendeu? Então as coisas começaram, era muito primitivo, na verdade, se comparando ao que tem hoje. Mas era a forma que a gente tinha, se lidava com a ferramenta que a gente tinha na época. Nós não tínhamos outra alternativa. E assim as coisas aconteciam. Felizmente nós sobrevivemos até aqui, tá? Mas então, viu, Fabiano, só para te dizer, eu acho que se houve um período não, digamos assim, de dificuldade, mas tudo o que aconteceu da forma que aconteceu, eu acho que valeu a pena na nossa experiência. Para pavimentar os caminhos que estão sendo caminhados hoje. Sim, exatamente isso daí. Eu acho legal isso, porque quando o pessoal vê a estrutura da agrária hoje, fala assim, mas é fácil, vocês têm isso, vocês têm aquilo, mas aí tá o Silvino falando que, pera lá, é fácil hoje, né? Você tá vendo o que você tá vendo hoje, mas volta lá atrás que teve muito aprendizado, né? Eu nem diria que é fácil hoje, viu? Eu posso dizer que eu diria assim, é bonito ver hoje, isso, claro. Mas a dificuldade que a gente tinha lá, eles têm de uma forma diferente, mas eles têm também essas dificuldades. Para a coisa toda, para a estrutura toda, ela evoluir. Tem isso que tem as indústrias agrárias do jeito que ela tem, o departamento que tem aí, tem muita coisa por trás que às vezes o cooperado até nem sabe que tem tanto, entendeu? Para se manter, para continuar deixando funcionando redondinho isso, o Ademir e os colegas dele têm que trabalhar muito. Entendeu? Então, para quem chega de fora, olha isso aqui, nossa, que beleza, que paraíso. Mas atrás disso tem muito trabalho das pessoas de antigamente. Eu vejo bem, eu lembro muito bem de cooperados virando a noite e trabalhando para plantar no dia seguinte. No começo se plantava com trifuralina, que aliás voltou a campo agora, trifuralina, que é um produto, vocês sabem disso, né? Então, virava a noite trabalhando com grade, era preparando o solo para no dia seguinte plantar. Tá? Hoje as dificuldades são outras, mas elas existem. Existem, claro, mesmo forma. Tá? Então, tudo tem seu lado, mas por muito esforço atrás, com muito sacrifício, pode ter certeza disso. Boa. Demir, só para a gente já caminhar para os finalmente aí, claro. Qual que é a tua visão assim, de futuro, pensando na assistência técnica? Você falou da IA que está vindo, com certeza vai mudar as relações, assim como o smartphone mudou a relação que a gente tem hoje com o dia a dia, o computador, né? A própria conectividade é outra. Pouco tempo atrás, o povo ia pro campo, você não achava mais. Agora tá full conectado, né? Exato. Então, assim, e a gente tem algumas pequenas amostras de coisas que estão evoluindo muito rápido aqui internamente, né? O que você imagina que hoje são dores, né, sua, no campo, e que uma prova é o próprio Starlink hoje, que vocês têm Starlink, né? Isso aí. No carro, né? Mas assim, o que você imagina que pode vir, né, que vai abrir portas para
para quem tá realmente com o pé no barro, amassando barro ali no dia a dia, todo dia. Pois é, eu não sei se eu quero ser um pouco conservador, né? Mas eu acho que vai mudando um pouco os meios, mas o objetivo vai seguindo sendo o mesmo, né? Porque tu vai ter uma Starlink para deixar conectado o dia inteiro, se precisar, né? Claro. A gente está alimentando hoje os aplicativos, o Sigma ABC nosso, né? Que a gente utiliza. E isso vai reunindo informação e vai modelando o conhecimento, vai nos facilitando, né? Mas tu veja que isso era uma roda de conversa até poucos dias atrás, né? Que a gente ia pegando experiências e tal, agora tá tudo num aplicativo, né? E talvez nesse sentido, assim, vai mudando algumas ferramentas e tal, mas o objetivo segue sendo o mesmo. A gente tem que ter lucro, tem que ser próspero, tem que cuidar do meio ambiente, talvez essa parte ambiental vai pesar cada vez mais, né? Resíduos, cada vez a população cuidando mais, né? Os mercados cuidando mais disso, né? Responsabilidade, né? Do que é usado, tudo mais. E tecnologia, acho que isso aí não tem como voltar atrás, né? Isso aí é irreversível, né? Isso aí, inteligência artificial deve tomar conta do agro em pouquíssimo tempo, se é que já não está tomando e eu estou desatualizado, né? Mas máquinas cada vez mais conectadas, máquinas autônomas, não sei, não vejo em tão pouco tempo. Mas enfim, quem sabe tu tenha mais respostas, né? Talvez não quer nos mostrar. Mas isso, com o passar do tempo, é irreversível, né? Máquinas cada vez mais modernas, né? Precisão, tudo que é feito, né? Porque as margens cada vez mais apertadas, né? Pega nesse meu período de agrária aqui, as margens, infelizmente, produtividade a gente tem subido, felizmente, né? Ainda bem. Mas é isso que está sustentando a margem ainda, né? Para compensar a margem menor. Exato. Daí tu vê, assim, mas eu vejo assim que as ferramentas vão mudando, só que como o objetivo está bem traçado, claro, para todo mundo, né? Eu acho que sempre vai ser conduzir para o mesmo sentido, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que tecnologia você não dispensa, você tem que se adaptar. Sim. Não volta atrás. A tecnologia está aí para ser usada. Você tem que se adequar àquilo que tem aí. Porque não adianta. As coisas evoluem por causa disso. Sim. Essa que é a verdade, né? E o que o Silvino falou também, né? Tem um monte de informação aí que não é conhecimento, né? Infelizmente, a internet é um canal super aberto para qualquer um chegar lá e falar o que quiser, né? Isso, pro bem e pro mal. E daí isso talvez siga o nosso... que eu falei agora há pouco, de ir peneirando o que serve para mim, para o meu grupo, para os meus cooperados. Talvez o que serve para um não serve para o outro, e é assim mesmo, né? Silvino, para a rapaziada que está saindo da faculdade, que nem você saiu, já entrou numa assistência técnica, qual que é o conselho aí para traçar uma história bonita que nem você teve aqui dentro, ainda está tendo, né? Mas como você teve na assistência técnica, até para o Ademir já dá um conselhinho para ele. Não. Longe de... O Ademir não precisa de conselho, não. Eu acho que nem... veja bem, eu acho que as pessoas que estão saindo da escola agora, a gente, na época que eu me formei, achava que estava resolvido o meu problema na vida. Quando mal eu pensava que nem tinha começado a vida da gente. Então, isso serve para as pessoas que estão saindo da escola hoje. Acham que só porque tem o papel do diploma na mão, acham que sabe tudo, resolve todos os problemas. Independente da área que ele for trabalhar. Tudo por causa da tecnologia, da evolução que está tendo. Se ele sai da escola no dia seguinte, ele vai para o campo, ele pode encontrar mudança em relação àquilo que aprendeu na escola. Não achem que o problema dele está resolvido. Pense que a partir dali, do conhecimento que ele teve até ali, é uma base para poder enfrentar os desafios do futuro. Não tem outra maneira de ser. É assim, a vida da gente é assim. As dificuldades acontecem todos os dias. E a cada dia você encontra uma dificuldade que você tem que resolver. Como técnico, como assessor, você lida com o dinheiro dos outros. Na agronomia, você sabe disso. São valores enormes. Uma informação mal passada, ou um conhecimento mal passado. Uma decisão mal tomada. Pode dar muitos problemas.
Então, eu sempre digo, estagiários que passaram na época aí, eu tentava botar na cabeça deles o seguinte, digo, olha, gente, não pensem que vocês estão vendo a solução de todos os problemas aqui. Não é assim. Não é porque hoje a gente está resolvendo um problema, o dia que se for enfrentar o mesmo problema na frente, pode ser que a solução esteja diferente. Tá? Amigão, acho que deu aí mais um baita no episódio, hein? Com várias reflexões. Eu tô pelo menos aqui, rapaz do céu. Sabe aquela lá que você fica... quem tá assistindo deve estar acompanhando. Falou, mano, será que ninguém vai perguntar nada? É porque você fica realmente deglutindo as informações, né? A gente já tá com 40 e tantos episódios publicados e, assim, episódios realmente muito bons. Mas esse, assim, de fato, é um daqueles episódios que você fica refletindo e aprendendo. Então, assim, Silvino, Ademir, obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado. Tenho certeza que esse episódio aqui vai atingir diversos públicos de maneira diferente, né? Sim. Nós vamos atingir muitas pessoas que estavam aqui quando o Silvino chegar e vão relembrar essas histórias. Nós vamos atingir pessoas que, assim como o Ademir já tem uma carreira consolidada, mas que olha ainda para trás e vê, puxa, essa pessoa é referência. E nós vamos atingir pessoas que, tal qual a última pergunta que você fez, que vai olhar para o Silvino, olhar para o Ademir e falar, puxa, é esse tipo de profissional que eu gostaria de ser. Uhum. Evidentemente, cada um escreve a sua própria história, cada um vai ter as suas próprias dificuldades, suas próprias conquistas, né? Mas, assim, para nós foi um motivo de grande satisfação tê-los aqui conosco, né? Seja como agrônomo de campo, assistente técnico, seja como alguém que fez parte do nosso time há pouquíssimo tempo e hoje é nosso cooperado, mas o Silvino sempre está conosco, seja no conselho da FAPA, então, assim, é muito bom tê-lo conosco. Tenha, assim, sem nenhuma demagogia, tenha certeza que a tua presença, antes de mais nada, é muito motivadora pra gente. A gente te olha com muita admiração, com muito carinho e esperamos que a gente consiga honrar tudo que você construiu aqui de igual maneira. A gente vai errar bastante, mas vamos tentar seguir um caminho semelhante. Em primeiro lugar, é o seguinte, eu não sou responsável de nada. Eu apenas ajudei a um time que, na época, eram outras pessoas. A gente nunca faz coisas sozinho. Perfeito. Assim como o Ademir disse antes, a FAPA, para mim, depois que ela começou a existir de verdade, foi uma ferramenta espetacular. Então, eu posso ter minha participação, sim, em muitas coisas dentro da agrária, mas nunca fiz coisas sozinho. Legal. A minha maior satisfação, desde que profissional dentro da cooperativa agrária, foi ver a satisfação dos cooperados que estavam comigo. Isso me realizava. Se eu ou mesmo demonstravam para mim e diziam para mim, olha, para mim foi bom você estar comigo. Para mim isso me pagava o dia, o mês, o ano. É satisfatório. Isso é que resolve. Então, o trabalho que eu fazia não era eu que, na verdade, eu repassava aquilo que eu aprendia para poder resolver o problema deles. Então, esse para mim era meu troféu. Tá bom? Eu quero agradecer a vocês pelo convite. Espero ter contribuído naquilo que vocês... Sou também, na medida do possível, sou assistente do podcast e vou olhar esse meu também. Claro, vou olhar esse meu também. Se eu disser alguma coisa que eu não devia, volto atrás para refazer. Nós gravamos outros episódios, fique tranquilo. Bom, então. Obrigado, meu Vitor. Obrigado. Tá bom, Fábio. É isso aí. Eu estava refletindo aqui, o Silvino falando, eu pensando em alguma coisa para finalizar a conversa, né? Eu estava pensando que se esse podcast ficasse só dentro da agrária, né? É meio que chovendo molhado isso, né? Porque o cooperado já conhece o modelo, talvez alguém não conheça nem outro modelo de fora, né? Que se criou aqui dentro, né? Agrônomos também, né? Alguns, né? Mas quem escuta de fora, né? Talvez é diferente, né? É um modelo bem diferente de assistência, de cooperativismo, talvez na essência, né? E daí fiquei pensando, tá vindo alguns cooperados novos, né? Nos últimos tempos agora. Talvez uma palavra assim que pode vir tranquilo, né? Pode vir tranquilo que o modelo tá todo desenhado para ser em prol do cooperado. Sim. Se o cooperado tá ganhando dinheiro, tá sendo próspero, tá cuidando do ambiente e tudo mais, acho que tá tudo certo, né? Mas eu fiquei pensando assim, né? Aqui de dentro talvez o cara não consegue fazer esse paralelo, né? Talvez o nosso cooperado aqui não consiga fazer essa distinção do que é fora da cooperativa, né?
E como agradecimento também de vocês terem me convidado. Opa. Sou um fiel ouvinte dos podcasts de vocês, os demais do agro. Assisto vários, sou consumidor mesmo. E muito obrigado. Tomara que essa conversa sirva para mais alguém. Boa. Eu tenho essa visão também, viu, Ademir? De que quem tá de fora, às vezes, né, vai falar, nossa, mas será que é para mim? E assim, pode ser que em outros lugares vão funcionar diferente, né? Então, assim, acho que é legal para quem escutar aqui, pegar um insight, opa, isso eu posso aplicar na minha área, Isso é verdade. ou não, ou na minha cooperativa, ou na minha revenda vai funcionar melhor se eu não fizer isso ou aquilo outro. Então, assim, tem que testar e tem que, Isso, claro. que ver, né? Então, acho que é legal a gente abrir, compartilhar um pouquinho Exato. do que se faz aqui dentro. Óbvio que só vivenciando para saber realmente o que é, né? Não Sim. tem como. Mas é isso aí, é o convite para quem quiser conhecer, né? Tá aberto aí também, né? É a cooperativa fechada, mas aos pouquinhos ou escutando outras pessoas também, né? E talvez olhar fora também o mercado, assim, tu vê como cresceu nos últimos tempos o trabalho de consultores, né? Uhum. Consultorias, né? Talvez é um espaço que esse mercado voltado a negócios deixou, né? Daí hoje um agricultor, um cooperado, ele acaba pagando particular um cara para ele extrair uma informação isenta, idônea, né? Exatamente. Daí talvez esse crescimento de consultorias Brasil afora é um reflexo desse mercado cada vez mais business, né? Mais negócio. E o problema é que já existem consultorias business também, né? Mas isso a gente deixa para um outro episódio, né? Exatamente. Bom, pessoal, entregue mais um episódio aí, Mais um grande episódio feito. Um abraço aí pra quem vai. Vamos mandar um abraço pro nosso amigo Otavino, já que ele não veio aqui, pelo menos deixamos um abraço para o que você acha, Silvino? Não, ele podia até vir enriquecer esse podcast aí com o conhecimento dele, com as experiências que ele teve, boas ou ruins, enfim. Diga-se de passagem, ele não veio porque tá trabalhando, né? Foi pra fazenda dele em Pitanga. Eu convidei meio de sopetão, ele foi minha culpa, eu faço a minha culpa, mas eu chamo o Otavino uma outra vez aí pra gente... aí vamos apertar ele tecnicamente, vamos apertar o Otavino dele. Otavino, um abraço, tá? Obrigado pelo companheirismo de sempre e esperamos você numa próxima aqui conosco, né? Pessoal, gostou dessa mensagem? Gostou do que a gente faz aqui, do que foi feito, do que a gente vai fazer, né? Ainda no futuro, mas uma hora vai chegar, né? E o podcast é eterno, né? Até o Silvino estava perguntando, dá para escutar quando? Eu falei, não, esse aqui vai ficar para sempre, né? Até enquanto tiver internet, tem o podcast. Então, no futuro também pode ser que alguma coisa tenha mudado. Então, se você gostou de tudo isso, o mínimo que tem que fazer é dar 5 estrelinhas no Spotify. Menos que isso, vai desinstalar o Spotify do computador. Fica mais caro, né? Fica mais cara, a mensalidade não serve, já vou avisando já. Se está ouvindo no YouTube, dá o joinha, comenta ali o que achou, o que não achou, pede mais conteúdo que a gente corre atrás e vamos trazer, compartilhar um pouquinho de informação que a gente tem aqui para vocês, para que isso se torne conhecimento, né? Não só informação. Como que diz o slogan nosso aí? Aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em conhecimento, né? Bom, é isso aí, pessoal. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Um abraço.